Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São essas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, o Evangelho de hoje nos apresenta os discípulos com alguns sentimentos. Medo num primeiro momento e depois com uma excessiva alegria, uma excessiva expectativa de estar ali junto com Jesus. E o Evangelho nos fala que estes dois sentimentos, ora medo de estar diante de um fantasma, medo de uma visão extraordinária e depois alegria em ver Jesus ressuscitado, estes dois sentimentos elevados numa potência tão grande, eles privam da razão. Desta forma, irmãos, Jesus nos convida à sobriedade dos sentimentos. É engraçado falar, né? Muitos dos sentimentos nós não conseguimos controlar. Eles simplesmente chegam, eles simplesmente nos invadem. Só que diante desses sentimentos, nós somos convidados a esperar que eles passem. Porque quando nós tomamos uma decisão, quando nós agimos motivado por esses sentimentos, muitas das vezes tomamos decisões erradas. Muitas das vezes fazemos aquilo que não devemos. Portanto, irmãos, peçamos a Deus a graça, essa sobriedade de sabermos agir não pelo impulso do sentimento, mas pela razão. Que saibamos sentir tudo aquilo que as situações nos geram, mas saibamos colocar o sentimento no lugar certo, para a partir daí, iluminados por Deus, saibamos discernir o caminho correto. E depois nós vemos ainda no Evangelho dizendo que Jesus abriu a mente deles para eles compreenderem as Escrituras. Peçamos também essa graça
de sermos clareados, iluminados por Deus, para entendermos a forma, o modo e a maneira como Deus age em nossas vidas. Às vezes corremos agitados, preocupados com tantas coisas, mas não conseguimos perceber Jesus que está do nosso lado, Jesus que está falando e mostrando o caminho que devemos seguir. Ó Jesus, neste dia pedimos que o Senhor nos conceda a virtude da sobriedade, para diante de tudo aquilo que nos acontece, nós saibamos esperar todos esses sentimentos avassaladores passarem para tomarmos as decisões certas e assim discernirmos corretamente a Tua vontade em nossa vida. Por isso, Jesus, pedimos também que o Senhor abra a nossa mente e o nosso coração para ouvirmos a Tua voz e entendermos aquilo que o Senhor deseja nos falar. Às vezes nós somos envolvidos pelos Teus sinais, pela Tua palavra, pela Tua voz, mas nós não temos essa abertura de coração para Te ouvir. Portanto, Jesus, abra o nosso coração para compreendermos aquilo que em Teu amor o Senhor nos fala. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.